Bom, vamos começar este encontro de hoje. O tema é um tema especial, que é o sentido da morte. A morte, em geral, é identificada, desde sempre foi identificada com algo ruim, é a finitude da vida orgânica. E eu escolhi aqui, muito curioso, a Jaqueline não me deixa mentir, está ali, eu vim com o objetivo de iniciar esta aula lendo um excerto de uma meditação de Santo Afonso de Ligório, que é a meditação da quarta-feira de cinzas. Eu vim com esta intenção, está até anotado aqui na minha cola temática. E a Jaqueline aproximou-se de mim antes da aula. Olha, tem a meditação de Santo Afonso de Ligório. Eu não acredito em coincidências, ou seja, cada incidência no mundo coincide, né, com o instante eterno. Era porque realmente Deus queria que eu falasse de Santo Afonso. O CDB editou aqui em 3 volumes as meditações de Santo Afonso para cada dia do calendário litúrgico, que não é o calendário ordinário, né, segunda a sexta, é o calendário da liturgia da igreja. E na quarta-feira de cinzas, que foi outro dia, há uma meditação extraordinária e diz Santo Afonso de Ligório: para compreendermos em toda a sua extensão o sentido das palavras da Escritura, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê este corpo, inspira nojo e horror. Não passaram bem nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu. E o mau cheiro já se faz sentir. É preciso abrir as janelas e queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione toda a casa. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar à terra. Até não muitas décadas atrás, os defuntos eram velados dentro de casa. E a criança, desde cedo, tinha consciência da finitude da vida, da dor, que é a morte de um ente querido, etc. A nossa sociedade afastou para longe a ideia da morte, ao mesmo tempo em que a trouxe para falsamente perto de nós nos filmes violentos, etc. Mas é sempre uma morte, neste último caso, um tanto abstrata e distante. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida, aparece em todos os membros uma lanugem branca e repelente, donde sai um pus infecto que corre pela terra e donde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar pasto neste cadáver, roendo uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas, despegam-se e caem as faces, os lábios e os cabelos. Escarnam-se os braços e as pernas apodrecidas, e afinal, os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. É a meditação, é um texto maior, só li aqui um excerto, é a meditação da quarta-feira de cinzas, que nos lembra que nós somos pó, né? Porque, como diz o nosso grande Vieira, as coisas não são apenas o que são o que foram e o que hão de ser. Ora, se fomos pó e havemos de ser pó, somos pó agora. E o esquecimento do pó que somos é que nos faz levar uma vida distraída dos valores que configuram, que constituem a condição humana. Esta sociedade do Instagram, esta sociedade do Facebook, das redes sociais, etc., é uma sociedade distraída de todos os valores que realmente importam. Não poderia ser senão uma sociedade violenta, não poderia senão ser uma sociedade sem respeito aos idosos, sem respeito aos pais, sem respeito aos professores, uma sociedade que se esquece do que é o mais importante. A fortiori, como se diz em filosofia, se esquecerá das coisas menos importantes também. Então, para uma aula sobre o sentido da morte em geral,
e em particular para o cristão, nada como começar com um texto como este de Santo Afonso de Ligório, que nos faz meditar a respeito do esqueleto fétido que seremos. Machado de Assis, a certa altura do seu Brás Cubas, nos diz que seremos todos pontuais na sepultura. Isto é uma grande verdade. Da morte ninguém escapará. Tudo que nasce, desenvolve-se, cresce e morre. Então, falar sobre a morte convém, para falar sobre a morte, falarmos daquilo que vem depois da morte e que é evidente, todos nós vemos, embora queiramos hoje apartar de nós esta nojeira que é o pós-mortem. Inclusive, a própria cremação não deixa de ser uma medida higiênica bastante, uma espécie de ressurreição de práticas pagãs, né? Já que nós cristãos adoramos o corpo morto do Senhor, então o cadáver tem um sentido espiritual. Então a igreja sempre, desde sempre, quando instituiu o seu magistério, sempre fez questão de ressaltar que o sepultamento, ele implica uma certa reverência para com o corpo do defunto, que já não é uma pessoa, já que não pode levar a cabo nenhum dos atos propriamente humanos, porém é uma casca do que foi. Pois muito bem, eu pus aqui no quadro, já que vamos falar sobre o sentido da morte, algo a respeito da vida. A vida, eu pus aqui primeiro a vida orgânica em geral, que é o ponto analogante para qualquer meditação sobre a vida, é a vida orgânica. E a vida orgânica divide-se, por evidência, em vida vegetativa, ou seja, nos vegetais, melhor dizendo, nos animais e no homem. Os vegetais, segundo Aristóteles, têm vida, já que vida é princípio intrínseco de movimento. Tudo que vive tem ânima, tem alma, tem psiquez, né? Tem em si mesmo o seu princípio intrínseco de movimento. A começar pelo movimento local. Este copo, esta caneca, não se move senão por forças extrínsecas a ela. Não tem alma, não tem princípio intrínseco de movimento do corpo. E quando Aristóteles nos diz que os vegetais têm vida, isto é, para nós, uma evidência. Eles desenvolvem-se depois de germinarem, etc., depois de um sem número de causas que concorrem para que uma árvore venha a ser aquilo que é. Os vegetais se desenvolvem, eles vivem. Eles vivem. Os animais, chamados irracionais, também vivem, porém, vivem uma vida sensitiva, no seguinte sentido: eles estão arrojados no plano da sensibilidade, eles têm tato, olfato, em geral, há vários tipos de animais, né? Vamos pensar naqueles que são mais facilmente identificáveis por nós, né? Um pet, né? Tem visão, tato, olfato, paladar, audição, etc. Então, os sentidos, eles também indicam vida. E aos animais irracionais, um gato, por exemplo, eles também têm alguns sentidos internos, como memória. O cão tem memória. Costumo dizer, né? Se o pitbull não se lembrasse que o seu dono é aquele que entrou na casa a certo momento, talvez ele o devorasse. Os animais, eles têm memória, têm imaginação, têm emoções no sentido analógico. Quem não já viu aí alguma imagem de um cão chorar na sepultura do seu dono? Uma coisa comovente. O animal tem emoções. O que ele não consegue fazer é transcender este âmbito do sensitivo e chegar à vida intelectiva, à vida dos conceitos, à vida que é abstraída da matéria. Quando Santo Tomás, citando Aristóteles, nos diz que a vida da inteligência é a vida humana propriamente dita, é óbvio que ele tem em vista que, na verdade, essa vida humana se caracteriza sobretudo pelos atos da inteligência e da vontade, que nos dão a notícia, aquilo que os escolásticos chamavam de noticia veritatis, a notícia da verdade das coisas, a começar pela verdade da nossa própria finitude. Nós não somos infinitos, nós passaremos. Portanto, a nossa importância é muito relativa, muito
e deve ser sempre lembrado dessa nossa efeméride de vida. Nossa vida é uma efeméride. Estamos vivos hoje, amanhã pegamos o chikungunya, caímos duro, né? Ou coisas piores, né? Agora o mal súbito é o que está ocorrendo aí aos borbotões, né? A vida nós a temos hoje, amanhã não a temos, até porque não somos proprietários dela, segundo Santo Tomás, né? Não, eu, como um vivente humano, não sou proprietário do número de dias que viverei. Eu vou vivendo conforme se me dá, como se dizia antigamente, porém, eu não sou o proprietário do amanhã. Nesta perspectiva metafísica, Deus é o proprietário de todos os amanhãs, porque ele está extra tempus, está para além do tempo, então em Deus não há propriamente futuro. Então, vida orgânica em geral, vegetais, animais, homem. Vida orgânica humana, eu pus ali no quadro, potências vegetativas, potências sensitivas, inteligência e vontade. Então, a alma humana é aquela que traz em si tudo o que as demais almas possuem. Nós temos potências vegetativas, que são aquelas operações do nosso corpo que, pelo motor da alma, operam a revelia da nossa vontade. Quando meu coração bate no ritmo que bate, dadas certas circunstâncias, sem que para isso eu interfira com a minha vontade. A minha circulação sanguínea é uma potência vegetativa da alma, se atualiza no corpo. Então, o homem tem potências vegetativas, o aparelho digestivo, os neurônios, a sinapse, etc. Tudo isso opera em nós ao modo vegetativo, no sentido de que não interferimos diretamente nestas operações. Temos, assim como os animais, sentidos, todo um aparato sensitivo, que são os 5 sentidos externos, né? Não vou enumerá-los, isso está aí em muitas aulas minhas no Facebook, os 5 sentidos externos são óbvios. Os 4 sentidos internos, que são o senso comum, que dá unidade à nossa percepção, a memória, a imaginação e a potência cogitativa da alma. A nossa sensibilidade, a nossa sensitividade é muito complexa, porque sobre ela reflui a inteligência. Então, a memória, que é um sentido interno, em nós não deixa de ser certa participação, ou ter uma certa participação na razão, já que também lembramos dos conceitos que em algum momento assimilamos e abstraímos, etc. Então, participamos nós do reino animado em sentido pleno. Temos potências vegetativas, potências sensitivas e em nós aquelas chamadas potências superiores da alma, que são a vontade, que é um apetite, mas não é um apetite físico, sensitivo, é um apetite intelectivo de um bem. Quando a vontade quer algo, o quer pela moção intelectiva de um bem. Vocês estão aqui hoje porque lhes pareceu que estar aqui era bom sob algum aspecto. Então, sempre a vontade é o motor das nossas escolhas. É óbvio, daria aqui uma aula sobre a vontade, daria um curso, né? Há vários atos próprios da vontade, né? Atos executivos, né? Atos ligados à causa final, né? Aquilo que Santo Tomás chama de intentio finis, a intenção do fim. Quando eu tenho a intenção de algo um pouco mais complexo que me obriga a recorrer a coisas intermédias, num só ato de querer eu quero o fim e tudo o que conduz ao fim. Então, um cirurgião precisa, para fazer a cirurgia bem feita, ele tem em vista o fim, que é a saúde, mas no caso da cirurgia, todos os aparelhos instrumentais que vão participar desta operação, justamente ao modo instrumental, e vão participar da bondade da operação. Então, quando eu quero o fim, quero também os meios conducentes ao fim. Então, vida orgânica em geral, vida orgânica humana e vida propriamente humana. Eu pus ali no quadro, poderia enumerar várias coisas que são propriamente humanas, né? Vida sensitiva, e numa escala, ali está de cima para baixo, porque eu fui escrevendo conforme, né, me veio. Mas a escala é ascendente. Vida sensitiva, que é essa vida dos sentidos, que é muito importante para nós. Nós devemos educar a sensibilidade
e isto se faz à luz de alguns critérios. Eu devo educar, por exemplo, o meu paladar, devo educar a minha audição. É possível educar os 5 sentidos para que eles operem de acordo com o máximo que podem realizar, né? Então podemos educar os sentidos. A vida psíquica, ela abarca o físico, mas já abstrai um pouquinho da matéria e chega àquelas coisas que a alma humana tem e nenhuma outra alma tem. Por exemplo, eleição, né? Escolha. Escolher é um ato tão complexo e às vezes nós nos embaralhamos justamente porque só entendemos da vontade essa epifania mais rasteira de uma escolha que se manifesta. Porém, há todo um aparato que entra em marcha no meu querer, né? A vontade, ela é a sede inexpugnável da liberdade. Ninguém pode coagir a nossa liberdade, porque a vontade é imaterial e, portanto, incoagível. Então, o homem, ele tem essa vida psíquica, que é a vida da alma. Quando eu educo certos sentidos, eu estou educando também a minha percepção anímica deles. A música, por exemplo, que é a mais universal das artes, nos deixa isto evidentíssimo. Quando nós conseguimos gostar, porque habituamos o nosso ouvido a isto, a ouvir harmonias mais complexas, ou seja, uma música que não só apenas tem ritmo, não só apenas tem melodia, mas tem harmonias mais complexas, um só compasso de bar, às vezes é um universo, não é, professor Paixão? É uma coisa riquíssima. Então, quando nós chegamos neste padrão contemplativo, nós estamos educando ao mesmo tempo os sentidos, ou seja, o nosso ouvido, e também a nossa imaginação, já que tudo o que nos acontece passa a integrar o nosso patrimônio imaginativo. Vida moral, vida sensitiva, vida psíquica, vida moral, que já é uma abstração superior à da vida psíquica. Diz respeito ao que eu devo ou não devo fazer em situações específicas, circunstâncias específicas da minha vida. A escolha moral está aí Santo Afonso de Ligório, que não nos deixa mentir. O Centro Dom Bosco está acabando a edição desta obra magna da história da humanidade, que é a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório, e realmente a vida moral já é uma vida superior à vida meramente psíquica. Eu não apenas quero educar-me nisto, naquilo ou naquilo outro, mas eu preciso escolher o que é melhor objetivamente aqui e agora, o que não é fácil. Tivemos agora na pandemia vários exemplos, né? Nesta ditadura, é um termo que eu prefiro usar, durante a ditadura sanitária, as pessoas foram compelidas a fazer escolhas e muitas vezes compelidas de uma maneira tão agressiva, já que algo era vendido para elas como se fosse uma verdade absoluta e, portanto, estava ainda no âmbito de 1000 discussões científicas. E as pessoas, sem muitos elementos, muitas delas acabaram por escolher de acordo com o padrão do Citizen Kane, né? Quem viu aqui o Cidadão Kane, a obra-prima do Orson Welles, sabe que a imprensa ou era naquele momento o terceiro poder capaz de induzir as pessoas, transformá-las num rebanho manipulável facilmente. Então, nós temos esta liberdade interior que pertence à vida moral e que nos faz, inclusive, dizer não quando todo mundo diz sim. Está todo mundo ouvindo a Ludmilla, né? Eu não. Está todo mundo, né, sapateando, e eu digo aqui, ô Ludmilla, né, não é nada pessoal, né? É porque para qualquer coisa, pessoa conhecedora minimamente de música, sabe, ela ao ouvir estes esganiçamentos, digamos assim, né, ela percebe que aquilo não é música nem por analogia de atribuição metafórica, né? É o baticum do quinto dos infernos, né? É uma espécie de marca-passo do desespero. Não pensem que o desespero que cresce em progressão geométrica num mundo como o atual, sem uma vida propriamente humana, em que o homem se animaliza, cresce o desespero. Eu recebo no meu WhatsApp mensagens de pessoas desesperadas toda semana. É muito triste. É possível ajudar, não dá para ajudar a todos, né? Mas certo grau de desespero, para a pessoa sair dele, ela tem que
ela precisa necessariamente mudar alguns hábitos mentais e alcançar uma vida mais propriamente humana. Então, vida sensitiva, psíquica, vida moral. Vida intelectual. É superior à moral, já que a moral depende da intelectual. Né? É a inteligência que dá à vontade os critérios de escolha, os critérios de certo e errado, de bom e mal, etc. Então, nesta perspectiva aqui, que é a de Santo Tomás de Aquino, a inteligência está no epicentro da personalidade. Uma pessoa, né? Persona e personalidade, né? São termos analógicos, né? Uma pessoa vai ser tanto mais fiel a si mesma quando nela a inteligência estiver no governo dos seus atos, e não o inconsciente, e não a vida sensitiva, e não a vida meramente psíquica, que busca só o bem-estar. Felicidade para o mundo contemporâneo, desprovido de metafísica, descristianizado, é uma espécie de bem-estar, mas não é. A felicidade está para além do bem-estar físico. Que o digam, por exemplo, alguns mártires. As freirinhas que foram guilhotinadas em Compiègne, na França, durante a Revolução Francesa, um dos grandes crimes modernos, digamos assim, elas foram para o cadafalso cantando o Veni Creator. Né? Ou seja, no momento final de suas vidas, elas estavam louvando a Deus. E nós vamos ver aqui que uma vida propriamente humana, sendo da inteligência, ela nos dá notícia da nossa finitude e da dependência das nossas finitudes com relação ao infinito absoluto, que não é outro senão Deus mesmo, que Santo Tomás de Aquino chama o próprio ser subsistente, ou, como diz na Suma Teológica, aquele a quem normalmente todos chamam Deus. Parece que ele está, né, é a assinatura do Zorro. Né? Eu nem vou dar o nome de Deus. Este é aquele, né, demonstrada a impossibilidade de inexistir o absoluto infinito, este é aquele a quem normalmente chamamos Deus. É o próprio ser subsistente, o horizonte possibilitante no plano ontológico de todas as existências. Como eu costumo dizer, se Deus não existisse, seria a inexistência que dá sentido a todas as existências. Porque retire-se do universo dos entes o ser, e o que serão os entes? Já que ente é aquilo que tem ser, e nada dá o ser a si mesmo, nada é a causa de si mesmo, etc. Se um ente individual, esta caneca, eu, a câmera que me filma, cada um de vocês, nenhum de nós aqui é proprietário do seu próprio ato de ser em sentido absoluto. Nós somos finitos, recebemos o ser de outrem, e esta percepção nos leva a concluir, é óbvio que aí no encadeamento de raciocínios metafísicos, que se não houvesse aquele que não tem potência para não ser, todo o universo seria absurdo. Mal comparando, é como se concebêssemos um sistema solar sem o Sol. Apague-se o Sol e tudo o que acontece nos planetas desse sistema deixará de acontecer tal como acontece, de maneira análoga a quando morre uma pessoa, e aí aquela pessoa que fez tanta bobagem na vida, acertou aqui e ali, etc., o cadáver só pode ser dito humano também por analogia, já que ele não tem princípios de operação próprios. E Santo Tomás diz uma frase aqui na Suma contra os Gentios: operatio autem propria hominis est intelligere. Né? A operação própria dos homens é entender. Né? Portanto, qual é a serventia da nossa inteligência que abstrai da matéria as notas individuantes, chega aos conceitos, nós chegamos às verdades por um processo abstrativo? Qual é a maior serventia para nós da nossa inteligência no terreno prático? Segundo Santo Tomás de Aquino, na magna obra que é a Suma contra os Gentios, duas coisas. A inteligência serve-nos, de um ponto de vista mais rasteiro, entre aspas, para dar notícia da nossa própria finitude, ou seja, nós somos finitos fisicamente, psicologicamente, ontologicamente, há uma circunscrição que demarca a nossa finitude, e a inteligência humana é justamente essa que se conforma com a finitude. Ela é capaz de perceber a finitude e, já que vai acabar, já que a minha vida vai acabar, eu vou tentar vivê-la
o mais plenamente possível. Chegar àquilo que Aristóteles chamava de bios theoretikos, a vida contemplativa, que é a vida espiritual, né? Então, na escala, Santo Tomás diz, repetindo Aristóteles, que a inteligência é a vida propriamente humana, mas também diz, com outras palavras, que além da vida intelectual, há a vida espiritual, né? Com a vida espiritual, eu medito a respeito do que é este próprio ser subsistente, que é Deus. Então, aí entram várias virtudes. A virtude da religião, que é um débito de justiça para com Deus, segundo Santo Tomás. Aristóteles chegou perto disso na sua Ética, quando ele diz que a maior coisa que um cidadão da polis deve fazer é prestar culto aos deuses. Porém, há uma aporia em Aristóteles, já que o Deus aristotélico, que é o chamado primeiro motor imóvel, segundo Aristóteles, não pensa em nada que não seja ele próprio. Ele é uma espécie de superego autocontemplativo. Ele está na suma contemplação. É uma espécie de narciso metafísico, né? Para que eu vou olhar para os demais, né? Se eu olhar para os demais, eu vou me degradar. Isso é Aristóteles. Ora, mas se o Deus dos deuses para ele é este ente impessoal, como é que o dever dos cidadãos deve ser prestar culto a um Deus que não, ou a deuses que não se comunicam conosco? Já no caso do cristianismo, nós não temos este problema, porque Deus fez-se homem. Então, o catolicismo, diferente das outras religiões monoteístas, de todas as outras religiões, ele é eminentemente teomórfico. É Deus que dá a forma da religião. Se pensarmos nas religiões mais antigas, até a manifestação física dos deuses ou é animalesca, é o Ganesha, assim, imita animais, há uma antropomorfização de Deus, né? Os deuses do panteão grego são os verdadeiros FDPs, né? Traem, matam, fazem o diabo, né? É uma projeção humana, né? Os gregos perceberam que há o transcendente, né? Os mais antigos também, os hindus, mas em todos esses casos não deixa de ser uma projeção de algo do homem, ainda que sublime, ao que está para além do humano. No caso do cristianismo, não. Deus, na plenitude dos tempos, faz-se homem, assume todas as debilidades da carne, com exceção do pecado. Cristo é impecável, em Cristo não há tropeços existenciais, e mostra-nos, por amor, um sacrifício que é o amor em sentido pleno. Não há amor nesta vida sem sacrifício. Hoje em dia, os jovens, alguns são pais jovens, querem educar a criança, dão uma merda de um celular para a criança, né? Não chamam a atenção, não há autoridade, não há sentido nenhum de autoridade, sentido nenhum de sacrifício pessoal, porque educar dá um trabalho, é não. A educação são profiláticos nãos que dizemos a alguém, não faça isso, meu filho, né? Isso você não deve fazer, é por isto, por aquilo outro, né? A explicação que não se deve dar é aquela que muitos dão, infelizmente, até a minha querida avózinha que já não está neste mundo, né? É assim porque eu quero e acabou. O ideal... E ela tinha um tamanco de pau, né? Eu era um demônio, né? Eu era aquela... Todos os meus irmãos eram de uma placidez. E eu, assim, botava o apartamento de cabeça para baixo. Eu fui realmente, verdadeiramente insuportável, né? Eu, criança. E a vozinha, né? Dona América, ela dizia, meu nome é América e devia ser América do Norte. Ela, às vezes, ela nunca me bateu nem me serviciou, mas ela me ameaçava com um tamanco de pau de uns 15 centímetros de espessura. É óbvio que isto é uma caricatura, porém, o sentido da autoridade, sem ele, não há vida propriamente humana. O jovem vai crescer sem discernimento, ele não tem nenhum reparo em casa, não tem reparo na escola, a vida em algum momento vai dizer não, e ele não vai estar preparado para esses nãos, ou vai se tornar violento, ou vai se vingar em alguém, ou vai se transformar num mamãe falei da vida, né, que é triste, né? Agora todo mundo, é a cultura do cancelamento. Agora, pior, melhor do que cancelar um sujeito desses é os seus eleitores botarem a mão na consciência por terem
trazido a uma vida parlamentar um sujeito claramente imbecilizado. Né? Assim, não precisa ser nenhum Aristóteles, nenhum Platão, né, contemplando a república ideal, né, para pensar que alguém que vai ser um parlamentar... Mamãe falei... Pelo amor de Deus, né? Nós perdemos o senso do ridículo. Né? E, por fim, essa vida espiritual, portanto, ela é a garantia de que não perderemos o senso do ridículo, porque ela nos dá o discernimento das pequenas coisinhas que constituem a vida. Eu lembro aqui, quem já estudou um pouco de história da igreja, né, sabe que nos sinos antigos, os sinos antigos, muito anteriores, latinos, muito anteriores à Idade Média, eles traziam a inscrição que dava a notícia do seu próprio ofício. Né? Então diziam algo assim, laudo Deum verum, né? Louvo o verdadeiro Deus, né? Plebem voco, convoco o povo, né? Congrego clerum, congrego os sacerdotes, né? Defunctus ploro, choro os mortos, né? Pestem fugo, afugento a peste, e por fim, festa decorum, alegro as festas. Então o sino fazia isso tudo, né? O sino era para a alegria, para a tristeza, era para a liturgia, mas duas coisas aqui importam. Eu choro os mortos, né, e afugento a peste. Ou seja, morrer não é apetecível. A morte não é algo que nos apeteça naturalmente, já que é próprio da inteligência pensar que aquele que é o inteligente deve perdurar no ser. E o suicida, ele mata-se não porque odeia a vida, é porque a vida não está como ele gostaria que estivesse em qualquer dos casos. Ou seja, lhe parece naquele momento grave que, por fim, a sua vida é melhor do que viver, porque é colocar fim no sofrimento. Até no suicídio, o que move a vontade é a forma inteligível de um bem. Porém, estamos aqui no horizonte humano, naquela ordem de considerações segundo a qual eu devo viver da melhor maneira possível. Não é amanhã, não. É agora, neste exato momento, em cada circunstância objetiva da minha vida, eu devo meditar a respeito do que eu preciso fazer. Diz Santo Agostinho, quem não faz tudo o que pode, né, é algo mais ou menos nesse sentido, né? Se nós não fazemos tudo o que devemos, estamos em débito para com o que é mais profundo em nós. É óbvio que cada um de nós vai estar sempre em débito com relação ao amor. O amor com A maiúsculo. Porém, temos um dever de tentar levar a vida da melhor maneira possível. Algumas coisas que Santo Tomás e a sua escola, eu trouxe um livrinho, eu vou ler um trechinho dele, que é O Valor Revelador da Morte, é de um espanhol, José Ignacio Murillo, e ele pega algumas coisas que Santo Tomás vai dizendo tanto da vida quanto da morte. Eu separei algumas que não me parecem ociosas. Então, uma das coisas que ele diz é o seguinte: a morte é o único evento humano insusceptível de experiência. Ninguém voltou para contar como é que foi o evento. Nós só temos experiência da morte ad tertium, né? Da morte de terceiros. Nós não conseguimos, já que toda e qualquer ciência, entre os seus elementos, tem a experiência como algo constitutivo. No caso da morte, nós temos um evento que não é susceptível de experiências, ou só o é pela experiência de terceiros. Então, isto também indica o limite a que a nossa inteligência pode chegar com relação a algo que é inerente ou próprio da vida dita humana. Outra, a morte é a prova de que nesta vida o homem está à mercê de forças que não domina. É óbvio que neste mundo maluco dos Bill Gates, né, dos grandes mega bilionários que são os donos da saúde, procurem aí, façam uma pesquisa. Alguns enlouquecidos que se submetem a processos criogênicos, eles estão achando que preservando o corpo da morte agora e algum dia vão ser
ressuscitados fisicamente. É uma ilusão do homem sem Deus achar que vai dominar todas as forças da natureza. Isto é o que aconteceu com a Torre de Babel. Quando o homem quer ir além das suas possibilidades, não é possível haver concórdia. E o homem sem Deus, o homem descristianizado, o homem que nem sequer consegue dar ordem à vida sensitiva, esse homem é óbvio que ele vai viver numa agonia de cunho heideggeriano. Heidegger foi um sujeito, né, muito modesto, que dizia que desde Platão até ele, né, a filosofia tratou do ente e esqueceu-se do ser. Né? Modesto, né? Como outros modernos, são muito modestos, estão sempre reinventando a roda. E ele diz que o Dasein, que é o ente humano, ele só tem a notícia de si mesmo quando sabe que vai morrer, toma essa consciência e a morte é um nada ao qual ele está arrojado. Ora, que desgraça! É uma espécie de niilismo pseudo-metafísico, que é o que acontece não só com Heidegger, com outros autores insensados aí pela pós-modernidade do século XX, em detrimento de grandes metafísicos, até da escola tomista, esta ideia de que a vida não tem sentido nenhum, ela vai longe no tempo, mas ela ganha, o ateísmo contemporâneo, ele ganha configurações pretensiosas, no sentido filosófico mais estrito, e dá muita lenha para que alguns doidinhos da Silva resolvam virar ateus militantes. Eu milito pelo ateísmo. Militar pelo ateísmo é uma espécie de contrassenso, é uma absurdidade. Que o sujeito não creia em Deus, na existência deste a quem normalmente nós chamamos Deus, vá. Agora, militar pela inexistência de algo que ele não é capaz nem de conceber na sua mente, é uma absurdidade. Mas o século XX, o século do inconsciente freudiano, o século do niilismo nietzschiano, o século em que graçaram os marxismos materialistas de todos os tipos, né? Ele gerou um homem orgulhoso de si mesmo e soberbo no sentido mais profundo do termo, ou seja, um homem que ama desordenadamente a si mesmo, e aí está a sua queda. Então, muito do desespero contemporâneo, isso não tem nada a ver com esta ditadura sanitária, né? Tem a ver com o tempo que se veio conformando a isto ao longo dos últimos séculos. As coisas não chegam a esta configuração macabra do dia para a noite. Há um processo de negação da transcendência que culminou na absolutização das imanências. Cada homenzinho se acha um mini-deus e a sua vontade é o Deus máximo. O super-homem nietzschiano, quem leu aqui Nietzsche, há de saber que aquela vontade absoluta do super-homem, que ele inclusive identifica como a culminância de um processo evolutivo. Nós evoluímos. Para quem não sabe, Nietzsche, que se dizia um profeta para muito além de seu tempo, em várias coisas era refém de crenças pseudocientíficas do seu tempo. E ele diz que o super-homem é aquele que vai realizar a sua vontade em detrimento de todas as demais, não há felicidade possível, a única coisa boa que uma pessoa pode querer é suplantar as demais, é uma competitividade absurda, e num ambiente como este, com isto pintado como se filosofia fora, é óbvio que muitos vão bebendo desta fonte, que é pior do que a água da SEDAI. Que não é a água da SEDAI realmente tem uma quantidade de coliformes de fazer vomitar o capeta. Mas essas fontes pseudo-filosóficas são fontes contaminadas. É óbvio que não podia dar senão neste aumento em progressão geométrica da violência, neste desamor, nesta falta de capacidade de olhar o outro. Eu vi um vídeo ontem, alguém comentou comigo aqui, eu vi também, de uma criança que tem um mal súbito, cai, estão todos numa escola, são adolescentes. O rapazinho cai no chão, os colegas que estão correndo em torno da quadra continuam correndo. Ninguém vai acudir, nem o professor. Se a gente não se comove com isso, vai se comover com que merda? Nós somos
os mais bárbaros dos bárbaros, que somos bárbaros tecnologizados, bárbaros pretensiosos, né? Somos desamor em ato, né? E isso serve para todos nós em algum grau, Então, muito mais. E uma sociedade como essa só vai se preocupar em sobreviver. E não se a vida é boa, se amar como eu devo viver. Uma sociedade que se apaixona pela sobrevivência a qualquer custo, ou seja, a vida é o valor absoluto, não há nada além de viver. Isto é outra tese nietzschiana. O que vale é o vitalismo, né? O que vale é a vida e nada mais. Então, o martírio é absurdo, o sacrifício por amor é absurdo. Se só o que vale é a vida orgânica, que eu pus ali no quadro, que sentido pode haver? Tanto a vida, quanto pode haver tanto na vida como na morte. A morte é a perda da unidade ontológica do composto ilemórfico humano. Ou seja, nós temos um sentido de unidade no nosso ato de ser. Nós temos corpo, matéria, forma, alma. A alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo e de tudo mais, todos os processos anímicos, intelectivos, volitivos, etc. Conhecer, diz um tomista, que foi o grande cardeal Caetano, um grande tomista histórico, né? Conhecer é um movimento acidental da potência intelectiva. Bom, é um movimento. Que movimento? É o trânsito do desconhecido ao conhecido, né? Eu saio da ignorância ao conhecimento. Conhecer no homem é um movimento da ignorância ao conhecimento. E é acidental por quê? Porque nós não vivemos conhecendo as coisas. Conhecemos algumas bem, outras mal, depois esquecemos. Então, conhecer é um acidente do nosso intelecto. Mas não é por isso que nós devemos pegar o nosso intelecto e jogá-lo na lata do lixo. Justamente porque, além de tudo, ele tem esta serventia. Nós somos finitos, nós somos mortais, nós temos deveres, nós precisamos ascender para além da vida sensitiva, além da psíquica, além da volitiva, além da intelectiva e chegar à compreensão unitiva que só o amor de Deus é capaz de trazer. Cristo é para nós o modelo, tá aí a imitação de Cristo, né, que é um livro que é sempre bom ler e reler. Ele é o modelo máximo. Ele, contemplando a Cristo, é que nós vemos o tamanho das nossas imperfeições. E a morte, neste sentido cristão, ela entra pelo pecado, né? No estado de inocência original. Eu dei uma aula que está no YouTube, que é sobre o estado de inocência, a queda, né? Tem muita coisa interessante ali nessa aula sobre a queda que nos diz Santo Tomás. E realmente a presunção teológica é a seguinte: Deus não criaria um ser que não continuasse amorosamente, se fosse sendo a sua imagem e semelhança, um ser mortal, finito, tendente a todos os tipos de erro. A psicologia de um homem pós-queda é uma psicologia que já aborda todas as nossas tendências, as mais inclinações. Uma inclinação é um hábito ruim que, quando o adquirimos, nos projeta a coisas que não são o melhor que nós podemos fazer aqui e agora. Então, nós temos sempre um farol, que é o aqui e agora, né? Tá a Cássia ali, uma grande atriz. Preciso atuar. Eu vou fazer o melhor aqui e agora. Um professor, um médico. Todos nós, antigamente, Santo Afonso de Ligório tem a praxe dos confessores, que o Santo Dom Bosco traduziu, né? Hoje já não é muito habitual isso. Às vezes o sujeito ia confessar-se e o padre perguntava-lhe qual era o seu ofício. Se não era um fiel habitual. Por quê? O senhor é médico? Então vamos lá, vamos a alguns deveres do médico. O senhor deixa de cobrar quando o paciente não tem dinheiro? Isso é uma obrigação moral. É. Ah, não, eu cobro, né? Eu cobro sempre, né? Já é para penitência. Então, assim, até o nosso ofício, seu professor, o senhor atende os alunos, né? O senhor dá aula da melhor maneira, o senhor se prepara para dar a melhor aula possível, ou você chega lá, o senhor chega lá e arrota mentalmente qualquer coisa de improviso. Toda profissão tem os seus deveres próprios. Então, pensemos bem, a vida moral é o que Santo Tomás diz dos anjos. O seu intelecto não é tábula rasa, é tábula depicta.
é uma tábua cheia de bordados, né? Esses bordados são os inteligíveis. A vida angélica é uma vida de conhecimento. O anjo, diferentemente de nós, vive entendendo. E nós morremos neste sentido metafísico, entre outras coisas, porque muitas vezes não entendemos nem sequer aquilo que é básico em nós e perdemos esse sentido de unidade ontológica. A alma se separa do corpo. Eu fiz publicar aqui no Brasil, que está pela Realizações, As Questões Disputadas sobre a Alma, de Santo Tomás, uma tradução do meu querido amigo professor Luiz Astorga. Nós fizemos 467 notas explicativas para o texto. Ali, a certa altura, Santo Tomás nos diz que o próprio da alma é animar um corpo. Então, isso cria para nós católicos vários problemas. Ora, se a alma sobrevive ao corpo, como isto se dará? E se é com o corpo que eu conheço as coisas singulares, já que os sentidos nos dão a notícia do singular e o intelecto nos dá a notícia do universal. Eu conheço com o meu intelecto o conceito de homem. Vejo aqui este homem, meu amigo Pachá. Vejo aquela mulher, minha querida, digníssima Carlinha, etc. Mas o conceito é abstraído. Os sentidos nos dão a notícia do aqui e do agora. Como é que um anjo, como é que uma alma separada do corpo vai conhecer os singulares? Isso é um problema de gnosiologia altíssimo, né? Então nós somos chamados a uma compreensão maior da vida propriamente humana, não é para ficarmos pensando em coisas abstratas, etc. É para tentarmos melhorar o padrão das nossas ações aqui e agora. A nossa vida vai acabar. Que vidas tristes são essas de pessoas incapazes de sacrificarem algo de si por alguém, por um projeto, por uma pessoa? São pessoas que não amaram. Vão chegar à velhice e não vão ter saudade, porque a saudade pressupõe um passado amado verdadeiramente. Quem não ama agora vai ter um amanhã agônico, uma velhice então ridícula, né? Pessoas... A velhice hoje... Machado sempre me dá, o nosso querido Machado de Assis, algumas coisas que eu acho muito interessantes. A certa altura, o Conselheiro Aires, que é um personagem muito interessante do Machado, que é o alter ego do Machado, ele diz de si mesmo, já na velhice: Deus me livre da ridiculez na velhice. E hoje, os velhos põem-se ridículos, beisolas metafísicas do tamanho do mundo. Como é que é? Harmonizações faciais. A pessoa chega no médico e diz assim: doutor, por favor, o senhor me ponha com a cara da minha alma. Aí é aquela coisa horrível, né? Que são almas horrorosas, né? A pessoa entra no cirurgião, sai de deixar o capeta corado, né? E assim, de vergonha. Pô, eu caprichei. Ou seja, que vida ridícula. Sem Deus no nosso horizonte, a juventude é ridícula, a velhice é ridícula, tudo é ridículo. Com Cristo no nosso horizonte, a pobreza é digna, a riqueza é digna. Existe pobreza digna. Aliás, a igreja trouxe as ordens mendicantes, pessoas riquíssimas. Ontem foi o dia do nosso amado Santo Tomás de Aquino, filho de um milionário. Santo Tomás era filho do adido do rei, largou tudo. Sua mamãezinha queria que ele fosse o administrador dos bens da família, o pôs preso numa torre, botou uma prostituta lá para fazer uma visita de cortesia, né? Santo Tomás a convidou que se retirasse, né? Senhora, por favor, ponha-se fora daqui. E depois daquilo disse a seu confessor que foi cingido por um cinturão de fogo, nunca mais teve um movimento desordenado do seu apetite concupiscível. Então, Santo Tomás, não posso deixar passar, ontem foi o dia dele, 7 de março. Ele é um modelo também para nós em vários sentidos, um modelo de vida plena. A vida plena não é a realização profissional. Hoje em dia todo mundo quer ter um perfil no Instagram para divulgar e vender não sei quantos cursos. Não é esta a vida humana. O sucesso profissional, a pessoa deve querê-lo? Deve, relativamente. É melhor querer fazer bem o que se faz do que ser reconhecido pelo bem que se faz. Elogio em boca própria é vitupério. Isso é um ditado popular antiquíssimo. E hoje as pessoas são compelidas a falarem bem de si mesmas com uma disfarçatez que é vergonhosa, me causa às vezes vergonha alheia. A nossa vida, para ser boa, deve ser uma vida
espiritual, intelectual, de realizações pessoais no sentido mais pleno. Muitas dessas pessoas são incapazes de ajudar alguém na rua, perguntar à pessoa se está precisando de algo. Uma vida pobre, né? Depois vai chegar lá na hora da pontualidade na sepultura, muitos não vão amar, né? Não vão chorar, serão a morte pobre. Então, a morte é a privação do bem mais excelente. Santo Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios, questão 86. Qual é o bem mais excelente? Alguém poderia me dar uma dica? Qual é o bem mais excelente? A verdade. Que mais? Alguém pode chutar algo? A morte é a perda do bem mais excelente. A vida. Bateu na trave. É mais do que a vida. É o ser. Né? O ser é aquilo em relação a que tudo mais está em potência. Tudo o que existe na realidade tem um núcleo, que é o actus essendi, é o ato de ser, que é intocável pela minha mão, pela mão humana. Eu posso tocar aqui, olha, a forma e a matéria desta caneca. O ato de ser, que é o núcleo dela intocável, que é aquilo que ela tem de mais precioso. É essa participação na ordem do ser, uma participação para muito além da matéria, da forma, dos acidentes individuantes da matéria, etc. Então, quando nós perdemos a vida, o que se desfaz em nós é essa unidade essencial. É o actus essendi humano. É óbvio que entraríamos aqui numa outra discussão a respeito da imortalidade da alma. Platão, já na antiguidade clássica grega, nos dera algumas demonstrações a seu modo da imortalidade da alma. Alguns diálogos, como o Fédon, por exemplo, são verdadeiras obras-primas de ler. Alguns renascentistas liam Platão depois de acenderem velas. Era um exagero, mas dava um pouco da reverência que se deve ter diante de um grande autor. Não é qualquer um. Alguns o chamavam de divino Platão. Platão foi um dos maiores gênios, fico arrepiado aqui, ó. Um dos maiores gênios que já pisou o pó deste mundo. É muito difícil para um cristão imaginar que Platão se perdeu, né? Seria como se Deus não fosse tão justo, porque um homem que partilhou tantos e tão excelsos bens, dos quais a própria igreja se apropriou, alguns deles, para crescer no mundo, um homem que nos fez tanto bem e que teve um mestre como Sócrates, que é uma espécie de santo pré-cristão, num certo sentido. A morte de Sócrates é de uma beleza. O primeiro diálogo de Platão é a Apologia de Sócrates. Por favor, quem não leu a Apologia de Sócrates, leia ontem. Aliás, Cássia, dá uma bela representação teatral da Apologia de Sócrates. Sócrates teve como é o nome do marido da Ingrid Bergman, que fez aqueles filmes sobre os filósofos, que é Rossellini. O Rossellini... o Roberto Rossellini tem uma trilogia, são alguns filósofos, Descartes, Pascal, né? Um deles é Sócrates. É de uma beleza, ele pega trechos de diálogos diferentes de Platão, e Sócrates é a personagem principal, e realmente naquele momento do seu julgamento, ele mostra que não apenas pugnava pela verdade, como a vivia profundamente. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Porque quem sofre uma injustiça não degrada aquilo que é mais excelente em si mesmo, que é a sua alma. Quem pratica uma injustiça não só degrada isto em si, que é excelente, como degrada todas as relações suas com as demais pessoas. Então, a morte é a privação do bem mais excelente, ser. Outra coisa, esta eu não li em nenhum tomista, é só um corolário que eu mesmo extraio da leitura de alguns deles, a partir principalmente de uma leitura do Ferrariense, que é o Francisco de Ferrara, né, que é o seguinte: quando nós morremos, o que morre em nós são as potências vegetativas. Qual é a potência vegetativa principal do nosso corpo? Coração, né? Santo Tomás tem um pequeno opúsculo chamado De Motu Corde, sobre os movimentos do coração, em que ele faz uma analogia dos movimentos do coração com os movimentos do cosmos, né? É lindo, é de uma beleza, é magnífico.
Mas quando nós morremos, o que morre no momento da morte, o que falece são essas potências vegetativas, sobretudo a principal delas, que é o coração. Para o coração, circulação sanguínea, em decorrência disto, vai parar também. O cérebro não será alimentado. Ou seja, a morte é essa falência das potências vegetativas. Ora, que curioso, as potências vegetativas são em nós aquilo que é o mais básico, mas porém é aquilo que primeiro se perde com a morte. Isso nos deixa uma pista, que é a seguinte: olha, o ser humano é tão desafiadoramente complexo que às vezes aquilo que é o mais básico é aquilo a que devemos dar mais atenção circunstancialmente. Algumas pessoas fazem projetos espetaculares, até de vida pessoal, de aperfeiçoamento pessoal, vida profissional, e às vezes esquecem o básico. O básico. Arrume a cama, né? Coma bem, acorde cedo, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Vagabundo que acorda meio-dia, né? A menos que trabalhe de noite, né? Trabalhou de noite, vigia noturno. Agora, minha avó dizia, essa mesmo que me dava umas tamancadas às vezes, é uma frase que um dia publicarei como uma epígrafe, né, ou com uma citação do meu livro de máximas, que é o livro que vai se chamar Provérbios do Abismo. Quem não faz nada não tem tempo para fazer coisa alguma. Vocês já prestaram atenção? Olha que profundo. Quem não faz nada não tem tempo para fazer coisa alguma. O sujeito está ali coçando o saco filosófico dele a vida inteira, né? Está ali, não tem tempo. Agora, quem faz muitas coisas arruma tempo para fazer mais ainda. Nós somos formados de maneira tal que podemos fazer muitas coisas. É óbvio, para fazermos essas coisas todas mais ou menos bem, é necessário ter ordem. É necessário. A ordem é um conceito agostiniano que escreveu, Santo Agostinho escreveu um livro, uma obra chamada De Ordine, sobre a ordem, né? Em tudo deve imperar a ordem, né? A paz. O que é a paz? Todo mundo hoje quer a paz, mas ninguém sabe o que é a paz, né? Aí é bonito botar no Facebook ou no Instagram aquelas, né, bandeirinhas. Como é que é o nome daquilo que quando você muda a foto de perfil, acrescenta? Frase de efeito. Não é fazer efeito em imagem, né? É um GIF, sei lá, é uma porcaria qualquer. Vocês devem saber mais do que eu, pelo amor de Deus. Não é na foto de perfil quando você muda algo, né? É o filtro. É muito bonito, bota um filtro lá. Hoje é Ucrânia, amanhã é vacina, depois da manhã é a puta que o pariu, que me perdoe, né? Agora, e pensar? A pessoa se dá o trabalho de pensar? Pensar é de graça. Agora, até para eu pensar, eu preciso botar uma ordem nos raciocínios. Eu tenho que entender o que é uma premissa, o que é uma evidência, né? O que é uma concatenação entre as premissas, o que é um silogismo. Senão, eu vou emitir puns vocálicos, né? Que é o flatus votis, e vou achar que estou fazendo alta filosofia, né? Então, a morte, ela é antinatural. Santo Tomás, Suma Teológica, De Veritatis, Suma contra os Gentios. A morte é, num certo sentido, natural com relação ao corpo, mas é antinatural com relação ao nosso espírito, que, por suas próprias potências, deseja perdurar no ser. Né? A vida humana é um tipo de perduração no ser muito excelente. Este copo aqui perdura no ser, né? Numa perspectiva meramente material. Nós podemos perdurar no ser com o nosso corpo, mas perdurar no universo axiológico, ou seja, dos valores. Quanto mais próximos do amor são os valores humanos, melhor é a qualidade da minha perduração no ser. E todo mundo quer perdurar no ser, viver, mesmo para aquele homem que está em estado terminal, às vezes é uma migalha que não queria, às vezes até para refazer a vida, para recomeçar de algum tempo. O padre Antônio Vieira, no sermão da quarta-feira de cinzas, ele diz: quem disse que a morte é o mais terrível dos acontecimentos, disse o bem, mas não soube o que disse, porque a morte não é terrível pela vida que acaba, mas pela eternidade que começa. E aqui vale dizer o seguinte:
o tempo é a medida das coisas finitas, né? É uma perduração cronológica das coisas finitas. Aquilo que está para além do tempo e que os metafísicos chamam de evo, seria a eviternidade, é uma perduração, né, também de uma coisa finita, porém uma perduração muito mais perfeita do que a nossa, já que quem está no evo não está, digamos assim, circunscrito às coisas que dizem respeito à matéria, é uma vida superior. E, por fim, a vida divina é uma perduração no bem daquele que é o ser infinito. Ora, nós, nesta tríade aqui que eu pus, Deus, os anjos e o homem, nós podemos pensar, entre outras coisas, o seguinte: Deus é anterior às coisas pensadas. Deus é o próprio ser. Tudo que ele pensa é criação. Deus é anterior a tudo. Santo Tomás, no comentário às sentenças de Pedro Lombardo, diz uma frase que é a seguinte: nada pré-existia à criação, só Deus mesmo. Então Deus é o incausado que perdura com a sua própria omnipotência, a sua ausência de potências passivas para ser movido por qualquer coisa extrínseca a ele. Então, estamos neste plano aqui metafísico, lá em cima do arco, né? Já os anjos, então Deus é anterior às coisas pensadas. Os anjos, as criaturas em cuja forma não há composição de matéria, são concomitantes às coisas pensadas, não no sentido meramente cronológico, porque eles também estão fora do tempo, mas no sentido de que intuem a coisa pensada, que eles já conheciam, eles não extraem, como nós, a verdade da coisa pensada. Ele já tem os inteligíveis na sua mente a respeito das coisas do mundo desde sempre. Eu trouxe aqui uma obra maravilhosa do meu amigo Luiz Astorga, que é o Intelecto da Substância Separada, Sua Perfeição e Unidade. É uma tese de doutoramento feita na Universidade da PUC, do Chile, é Gnosiologia Angélica. E é uma maravilha, porque aqui nós, pensando nos anjos, né, nós somos levados a ver o exato tamanho da inteligência humana. Ora, Deus é anterior às coisas pensadas. O anjo, num certo sentido, é concomitante. Não vou dizer em que sentido ele pode ser anterior ou posterior, senão entraríamos numa discussão que não é a da aula. E, no caso do homem, o homem é posterior às coisas pensadas. Não no sentido propriamente de que todas as coisas em que ele pensa sejam anteriores a ele, mas sim no sentido de que quando ele pensa numa coisa, ela tem uma anterioridade em relação àquilo que ele pensa a respeito dela. Então, tudo que nós pensamos sobre a realidade provém das coisas. É nesse sentido que o intelecto humano é posterior às coisas. Agora, esta posterioridade, embora demarque uma diminuição, uma imperfeição em relação aos intelectos mais perfeitos, ela é suficiente para nos dar notícia de que a vida humana é finita, nela nós temos valores a realizar, temos deveres a cumprir e, portanto, o sentido da morte não é apenas o fim da vida orgânica. O sentido da morte não é outro senão a própria vida, já que queremos viver. E no caso espiritual, com Cristo, com a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é a causa modelar da nossa ressurreição. Ainda que, se Deus não existisse, né, eu disse que ele seria a inexistência que dá sentido a todas as existências. O mesmo acontece com a ressurreição. É óbvio que isso aqui é um tema já teológico, eminentemente teológico, mas serve para meditação. Ora, a vida não é o valor único e absoluto. A vida em nós, ela tem um valor relativo e ela será tanto mais valorosa quanto mais nela nós a preenchermos, ou melhor dizendo, quanto mais nós a preenchermos de eventos amorosos. E o amor é esse êxodo, é um êxodo da alma do amante na direção da coisa ou da pessoa amada. No amor nós somos livres, no amor nós somos
dignos de consideração e de louvor alheio. O sino aí dizia de Deus, eu disse ainda há pouco, né? Laudo, né? Deum verum. O amor também, de alguma maneira, não deixa de ser uma louvação dos bens que integram a realidade. Eu estava vindo agora, passei pelo aterro do Flamengo, estava com a Carlinha, o Uber vinha passando rápido, mas deu para tirar uma foto com essa porcaria de celular. Mas uma foto linda do Cristo Redentor com entardecer avermelhado ao fundo, pus até no meu Facebook. Belíssimo. Ora, perceber a beleza é o fim contemplativo da natureza propriamente humana. Desconfiem toda vez que virem pessoas ou lidarem com pessoas que são apáticas diante da beleza da paisagem, por exemplo. São aquelas pessoas que, em geral, entram na Capela Sistina, então na beleza artística, né? Tem a mesma, digamos, atitude de um bode. E, no entanto, né, diante de qualquer bumbum paticumbum prugurundum, né, tem êxtases beatíficos. Isso eu pus lá num artiguinho chamado Boçal Engajado. Boçal engajado é a máquina de devorar consciências. Não sejamos boçais engajados ou não. Tenhamos a percepção de que a morte, ela dá o sentido superior à vida humana, desde que nós nos abramos para os valores que constituem esta mesma vida. Quem é jovem aqui, tem vários jovens, né? Procure estudar aquilo, procure dedicar-se àquilo que realmente aparece para você como algo a ser realizado. Dedique o melhor de si, dê o melhor de si com todo o coração, sem se preocupar muito com o resultado. O resultado melhor de uma ação boa é realizá-la, né? O prêmio das boas ações é realizá-las. Já diz o adágio. Não precisamos de outros prêmios espetaculares. O prêmio que um físico vai ter é descobrir um teorema que vai lançar luzes sobre um novo aspecto do ser nos entes que se movem. Qual é a grande honra para um matemático? Né? É chegar à resolução de alguns teoremas. Tá? O Léo, que sempre cito o Léo, o teorema de Fermat, por exemplo. O teorema de Fermat, procurem saber a história do teorema de Fermat. Fermat teria sido um matemático que deixou um teorema escrito, rabiscado, digamos assim, só que incompleto. Alguns dizem, não sei se é lenda, né, que a resolução estava num pedaço que se perdeu. Acontece o seguinte, mais de 200 anos se passaram e vários... Quantos? 150? 350 anos se passaram e matemáticos dos mais brilhantes que já pisaram o pau neste mundo tentaram resolver o teorema de Fermat. Não conseguiram. Foi no final do século XX que o inglês conseguiu resolver o teorema de Fermat. Então, assim, essa é a realização. Se ele vai ter o Nobel ou não, não importa nada, né? Assim, não queiramos esse reconhecimento. Não, nós vivemos num tempo em que é preciso dizer não a essas condecorações mundanas, que isso aí só faz as pessoas se sentirem vaidosas. A vaidade é um dos 7 pecados capitais. O Oscar, né? Quando o Saramago ganhou o prêmio, que era o Nobel de Literatura, né? Na época o Saramago, assim, com todo o talento que ele possa ter, e tem para escrever, né? Não se possa dizer que ele tem uma visão de mundo boa, né? Ele é assim, um ateu praticante, blasfemo, etc, etc, mas talento literário não se pode negar ao Saramago. Saramago escreveu um livro que é o Memorial do Convento, que é uma metáfora da construção do convento de Mafra, em Portugal, e escreveu num português da época. Não é fácil fazer isso, não. Não é fácil. Escrever um texto em que, durante 4 páginas, só há um ponto final e todas as orações subordinadas estão no seu devido lugar, as coordenadas, a principal. Isso é arte. Arte é artesanato. Agora, o que tem? Depois que ele ganhou o Nobel, escreveu um livro horroroso, que foi A Caverna de Platão. Ele não sabe nada da Caverna de Platão. A visão ateia dele o impede de transcender a matéria, né? Então a Caverna de Platão seria um lugar obscuro, uma olaria, onde os oleiros produziriam barro, uma coisa horrorosa. Não tem nada a ver com a Caverna de Platão. Agora, se ganhou ou se não ganhou o Nobel, isso não tem a menor importância. Houve até quem dispensasse o Nobel. Qual foi o escritor que dispensou o Nobel? Camille Sartre?
Mas desse eu não posso dizer que... Você vê que nem sempre podemos recorrer aos exemplos assim de... Né? Porque... Oi? Bob Dylan, né? Graças a Deus. Não, porque... Não, e a mesma coisa se pode dizer, vamos supor que o Jô Soares ganhasse o Nobel, né? Vamos entrar num mundo surrealista, né? Bom, o grande crítico, o Wilson Martins, que tem uma obra maravilhosa chamada História da Inteligência Brasileira, e na ocasião era colunista do Globo, do jornal, do caderno Prosa e Verso no Globo, quando Chico Buarque lançou o seu primeiro livro, O Estorvo, e o Jô Soares lançou o Xangô de Baker Street. O Wilson Martins disse que um romance é algo que exige certos talentos que estão para além dos esquetes televisivos de humor, no caso do Jô, e também dos versos para uma música popular. No caso do Chico, o Estorvo era uma tentativa de repetir o nouveau roman francês, né? Que era como se uma câmera caminhasse, o personagem ele está como que olhando pelo o buraquinho da fechadura, não traz nada de novo. Mas grande Caetano foi o fantástico e disse: quem é o Wilson Martins? Quem é o Wilson Martins? Né? Alguém disse: meu Caetano, o Wilson Martins é um grande crítico literário. Ele é autor de um conceito de famílias espirituais ligado à literatura. Não é qualquer um. Né? Mas no mundo em que o que importa é o que os outros vão dizer, que é uma vida já meio fora a vaidade é uma maneira de viver desumanamente. Por isso eu falei aqui, me desculpem aqui o certo palavreado, quando eu falei para enfiarem o Oscar não sei onde, em qualquer lugar obscuro da ordem do ser, mas não é com nenhum intuito assim, mas é porque certas coisas a gente pode dizer com tranquilidade, porque o mundo hoje, de tanto querer láureas, a contemporaneidade ela está cada vez mais distante da vida propriamente humana e, portanto, a morte não tem sentido. Embora as pessoas queiram viver, pensem bem, as pessoas querem viver. Agora teve uma doença mundial, todo mundo queria viver, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas está todo mundo desesperado? Não é um contrassenso? Eu quero viver indefinidamente em desespero? Isso seria o inferno. O céu seria a vida profícua no bem. Viver só por viver é viver em desespero. Então, nós aqui estamos numa terça-feira, está lotada esta sala. O Brasil tem dado algumas mostras de que renascem valores cristãos que são a sua seiva. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que esta foi a terra da Santa Cruz. Nasceu assim. Ora, se as coisas são o que foram, nós haveremos de ser também. Então, eu termino essa aula com uma reflexão que a morte, para nós, não seja um motivo de desespero, mas sim um ponto para reflexão a respeito da nossa vida moral, da nossa vida espiritual e, por fim, da vida eterna. Nós somos chamados a participar desta eternidade, a transcender o tempo da melhor maneira possível, que é com o amor. O amor não está sujeito, diz o padre Antônio Vieira no Sermão do Mandato, às intempéries. O amor mundano, sim, ele está sujeito às intempéries, mas esse amor que transcende a mundaneidade, ele não tem cronologia. Quem ama o seu filho aqui sabe disso. Amor quando nasceu, amor quando foi crescendo, continua a amar quando é grande, quando é adulto, vai continuar amando depois, se preocupando. O amor está para além das circunscrições do tempo. Ora, esse amor que vê a vida para além da própria vida também. Um grande abraço, meus caros. Até a próxima, hein? Bora.